professora Bárbara, eu me formei em oceanologia na Fundação Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E eu sou gaúcha, né? E é o primeiro curso nessa área no Brasil, mas é o único curso que se chama oceanologia e ele é a mesma coisa que oceanografia, né? Eu optei por oceanologia porque, como eu morava tipo, uns 300 quilômetros da praia, olhava o oceano assim, gente, era um enigma, né? Mas eu sempre fui muito ligada ao meio ambiente de uma forma geral. Tudo que podia conectar com o meio ambiente eu participava, né? Aí depois, o campo de trabalho em oceanologia não era muito favorável lá em Rio Grande. E uma forma de você sair era fazer mestrado. Minha graduação, minha TCC, inclusive, foi com mercúrio. Antes já trabalhei com outros metais pesados. Então, como eu gostava muito dessa área, eu fui fazer mestrado em geoquímica na UF, né? Aí eu vim para Niterói, por isso que eu já estou 17 anos que eu estou Niterói, Rio. Aí eu fiz o mestrado. Assim, a gente vive num país em que o fomento a pesquisa é difícil, né? E geoquímica tem um problema de você depender de laboratório, aí depende do equipamento, da manutenção do equipamento, então você tem que ter verba e uma pessoa capacitada e com vontade de trabalhar. Porque, não, geoquímica, eu cansei da geoquímica nessa parte, dava 6 anos trabalhando metal pesado, falei, não, quero dar um tempo. Bom, aí eu também não sabia se eu queria continuar com a ciência, né, com pesquisa científica. E o que surgiu na minha vida foi dar aula. Eu tentei consultorias, tentei, enfim, até coisas bem fora do meio ambiente, mas foi dar aula. E aí eu me apaixonei pela sala de aula. Eu falei, gente, é isso que eu quero sala de aula. Eu percebi também, ficar só no mestrado, ficava muito tempo em sala de aula, não tinha tempo para pesquisa, tempo para elaborar uma aula mais atualizada e o dinheiro também era restrito, né? Então você não tinha uma vida confortável mesmo. Eu falei, não, então doutorado. Fiz doutorado na UFRJ, eu segui para o planejamento ambiental. E como oceanógrafa, né, o ideal seria então uma conexão com o estuário, com o mar, e por isso então eu acabei optando. A primeira ideia era lixo só na Baía de Guanabara, mas são os rios, né, que transportam esse lixo para a Baía de Guanabara. Então eu resolvi também estudar o lixo nos rios. Decidi então ficar só na cidade do Rio de Janeiro, senão eu ia ficar uma vida inteira estudando lixo na Baía de Guanabara e não ia terminar a minha tese. Terminando minha tese, eu consegui um emprego numa universidade privada em Nova Iguaçu, que foi uma experiência também maravilhosa. Minha história com ciência ambiental começou principalmente nesse ponto. Então, uma amiga me falou assim, Bárbara, tem um concurso público assim, que é a sua cara. E ela me mandou o link do edital, né, que era aqui. Aí eu vi o edital, falei, poxa, né, como gaúcho, eu estava pensando em voltar, mas a vida converge para caminhos, né? E fiz o concurso e passei, estou aqui. Em relação às disciplinas, né? Acabaram se encaixando com esses caminhos que você constrói na sua vida. Existia uma demanda muito grande para o professor em 2013, quando eu e o Sérgio entramos. Mas agora eu estou mais estável em gestão de resíduos sólidos, em riscos ambientais, em metodologia do trabalho científico, na optativa de prática de gestão dos ecossistemas e ajudo quando puder em recursos hídricos, química ambiental, também já dei estágio, também já dei TAC. Então, assim, como é que eu faço, como é que eu distribuo todas essas informações que eu tenho disponível nessas diversas disciplinas, né? Esse é o gerenciamento dessas informações que eu busquei, que eu procurei. Então, às vezes o mesmo assunto pode ter diversos olhares em cada disciplina, né? Então, a formação de um profissional é um desafio prazeroso. E quando eu vejo cada aluno, eu vejo sempre o futuro profissional. Eu falei assim, não, ali está um futuro profissional. Qual é o perfil daquele aluno futuro profissional, né? E a gente também nunca deve deixar de acreditar nos alunos, porque às vezes eles têm um potencial profissional escondido, né? Tem que se fortalecer politicamente como uma instituição e buscar mercado de trabalho. Isso é uma coisa. Acho que um bom caminho é o profissional liberal. Na área do meio ambiente, eu acho que hoje eu acho que é o melhor caminho, inclusive.
E outra coisa que falta, que até a última aula de metodologia eu tentei estimular e abordar um pouco sobre isso, é a questão de você pensar que hoje a gente está num mundo global. Então, você não pode se restringir de que as minhas possibilidades são no Rio de Janeiro, né? Ou então Brasil. Eu acho que você tem que ter uma visão global do meio ambiente. São dois caminhos que eles podem se juntar. Um é o caminho da tecnologia, se divulgar e buscar vagas fora do país. E também o caminho de você abrir uma empresa, de repente, até mesmo aqui no Brasil. E definir o que a minha empresa vai fazer, mas e se perguntar assim, o que eu tenho de diferente, o que eu sei de diferente em relação aos outros, o que é novidade, né, em termos de, o que é inovação, o que eu tenho de inovador, né, que é uma palavra forte no mercado de trabalho hoje, e inovação. Né? Então, eu acho que tem que ter essa autoestima de que você é capaz de atingir esse mercado da inovação, porque a ciência ambiental sozinha, ela já é uma inovação. O ambiente, na verdade, engloba tantas questões assim de sociedade que qual é o limite, né? Qual é o limite disso tudo? Então, assim, também em relação à visão clássica de meio ambiente, assim, a cidade, ela emite gases, ela absorve radiações, ela também é meio ambiente, né? Então, eu já fico pensando até num mundo, assim, qual seria o mundo ideal? Acho que o mundo ideal talvez não seria nem definir isso aqui. Isso aqui é urbano, isso aqui é rural, isso aqui é florestal. Talvez eu teria que conversar com todas essas parcelas e viver num mundo em que as coisas se misturam, se mesclam. Como é que eu posso viver numa cidade com prédios, edifícios e ter hábitos nativos e não hábitos ocidentais, que foram impostos. Então, assim, quando eu falo em meio ambiente, é isso também, você identificar comportamentos, identificar questões históricas, porque a gente vive numa cultura imposta, né? Uma cultura que você não tinha espaço não teve espaço para você fomentar mais as questões locais, regionais, né? Então, se você vê a história do planeta, assim, os colonizadores foram colonizando a América e a África, impondo aquele modo de agricultura, aquele tipo de alimento, aquele modo de comportamento, com roupinha bonitinha, não sei o quê, e pouco absorveram do local, impuseram aquilo. Né? Então, eu acho que muito também de como que o aquecimento, da mudança climática, da nossa forma até destrutiva de pensar o meio ambiente veio desse contexto histórico, né? Que a gente agora tem que rediscutir isso, como é que a gente cria uma nova forma de lidar com as questões ambientais. Né? Uma coisa importante, assim, para vocês, né? É a questão do não desanimar também, né? Porque a gente se forma e tal, mas aquilo que eu falei no início também, a gente tem que ser proativo, né? A gente não pode esperar que as coisas ocorram. E também, assim, uma dificuldade hoje como docente é um pouco assim, a questão porque assim, é tudo tão fácil hoje em dia, porque aquele o momento que você está ali numa sala de aula ou um trabalho de campo, tem que aproveitar ao máximo aquele momento. E na oceanografia, o que vocês passaram, eu passei também. Quando eu me formei, falaram assim, você é formada em quê? Em oceanografia. Como? Cenografia, tem lá no Unirio. Você trabalha com que figurino? Eu falei, não é figurino, não. É oceanografia. Então, não perca as esperanças, porque agora eu estou numa fase que eu falo assim, eu sou formada em oceanografia. Todo mundo entendeu. Eu falei, ufa. Agora, depois de 20 anos, se eu falo oceanografia, todo mundo entendeu. Eu não preciso mais explicar.